Olá, bem-vindos a mais um mergulho nosso. Hoje o foco é lipídios e membranas biológicas, com base no capítulo 9 que a gente recebeu. E ele já abre com uma imagem bem legal, né? Umas vesículas tipo bolinhas de lipídios e umas ilhas brilhantes nelas. O que isso já diz pra gente? Oi. Olha, essa imagem já entrega uma coisa-chave. Lipídios tendem a se juntar, a se agregar. Eles não são como proteínas ou DNA que formam aquelas cadeias longas, poliméricas. Mas essa capacidade deles de se agruparem é fundamental. É o que permite formar a estrutura básica das membranas das células. Eles são definidos mais pela hidrofobicidade, né? Essa aversão à água. Entendi. Então a missão aqui é sacar os tipos principais de lipídios, como eles montam essas barreiras, as bicamadas, e onde as proteínas entram na jogada. O material fala de 3 funções principais: estrutura de membrana, reserva de energia e sinalização. Bom, vamos começar do começo. Os ácidos graxos. Isso, os blocos de construção básicos. São aquelas cadeias longas de hidrocarbonetos com um grupo ácido carboxílico na ponta, o comprimento e principalmente a saturação, se tem ou não ligações duplas, definem como eles se comportam. Ah, a saturação? Exato. Os saturados, pensa na gordura da carne, na manteiga. Eles são mais flexíveis, as cadeias se alinham bem, por isso empacotam melhor e têm pontos de fusão mais altos. São sólidos à temperatura ambiente. E os insaturados? Tipo o óleo de cozinha. Isso, quase sempre tem ligações duplas do tipo cis. E essa ligação cis cria uma dobra rígida na molécula, uma quina. Ah, uma dobra. Isso atrapalha muito o empacotamento. As moléculas não conseguem ficar juntinhas, organizadas, por isso são mais fluidos, líquidos, e o ponto de fusão é mais baixo. Daí a diferença clara entre manteiga e óleo vegetal, né? Faz todo sentido. E falando em gordura, os triacilgliceróis. 3 ácidos graxos ligados no glicerol. São nossa reserva de energia principal. Por que eles são tão eficientes nisso? Basicamente por 2 coisas. Primeiro, eles são quimicamente mais reduzidos que os carboidratos. Quer dizer, liberam mais energia quando são oxidados na respiração celular. Mais energia por grama. Exato. E segundo, como são muito apolares, eles são guardados quase sem água, anidros. O glicogênio, que é a nossa reserva de carboidrato, armazena um monte de água junto. Pesa mais para a mesma energia. Entendi. Então a gordura é tipo um combustível super concentrado. É mais ou menos isso. Dá umas 6 vezes mais energia metabólica que o mesmo peso de glicogênio hidratado. Nossas células de gordura, os adipócitos, são especialistas nisso. Legal. Agora, vamos para a estrutura da membrana mesmo. Os glicerofosfolipídios. Isso, a estrutura básica é glicerol, 2 ácidos graxos presos nele, e no terceiro carbono do glicerol um grupo fosfato ligado a alguma outra molécula polar, que a gente chama de grupo X. Ah, por isso fosfolipídio. E eles têm aquela coisa de serem anfifílicos. Exatamente. Uma cabeça polar hidrofílica, por causa do fosfato e do grupo X, e 2 caudas longas apolares hidrofóbicas, que são os ácidos graxos. Essa dupla natureza é o segredo para formar a membrana. E tem algum exemplo marcante disso? Tem sim. A dipalmitoil fosfatidilcolina, ou DPPC. É o principal componente do surfactante pulmonar. As cadeias delas são saturadas, então empacotam bem apertadinho. Isso é crucial para evitar que os alvéolos do pulmão colapsem quando a gente expira. Uau, que específico. E tem outros tipos, né? Os esfingolipídios. Parecem mais complexos. São um pouco diferentes na estrutura base. Usam esfingosina em vez de glicerol, mas a lógica é a mesma. São anfifílicos, as esfingomielinas são importantes na bainha de mielina dos neurônios, e tem os glicoesfingolipídios, como os cerebrosídeos e gangliosídeos, que têm açúcares ligados na cabeça polar. Açúcares na membrana? Pra quê? Eles funcionam como antenas na superfície da célula. São super importantes para reconhecimento célula-célula, para interação com hormônios, até toxinas podem se ligar neles.
Problemas na degradação dos gangliosídeos causam doenças genéticas graves, como Tay-Sachs. Nossa. E para completar o quadro dos lipídios estruturais, os esteroides, tipo colesterol. Estrutura bem diferente, com aqueles anéis. Sim, 4 anéis de carbono fusionados. O colesterol é vital nas membranas das células animais. Ele entra ali no meio dos fosfolipídios e ajuda a regular a fluidez. Como assim regular? As mais altas, ele meio que atrapalha o movimento excessivo dos fosfolipídios, segura um pouco a onda, diminui a fluidez. Mas em temperaturas baixas, ele impede que os fosfolipídios se empacotem demais e congelem, então ele mantém a fluidez. Funciona como um tampão de fluidez. Um modulador. Exato. E além disso, o colesterol é o precursor de todos os hormônios esteroides, cortisol, testosterona, estradiol e também da vitamina D. Super importante. Ok, então temos essa variedade imensa de lipídios. Como é que essas moléculas anfifílicas, tipo os glicerofosfolipídios e esfingolipídios, formam a tal da bicamada? O material diz que é espontâneo. É espontâneo em água, sim, guiado pelo efeito hidrofóbico. As caudas apolares querem fugir da água de qualquer jeito, então elas se agrupam no interior. As cabeças polares ficam felizes em contato com a água, tanto do lado de dentro quanto de fora da célula. E por que bicamada e não outra coisa? Tipo micela, como sabão? Boa pergunta. Tem a ver com a forma da molécula. Sabões e detergentes geralmente têm uma cauda só. Aí a forma é mais cônica e eles formam micelas esféricas. Já os fosfolipídios e esfingolipídios têm 2 caudas, a forma é mais cilíndrica. E a maneira mais estável para cilindros se arranjarem para esconder as partes apolares é formando uma folha dupla, uma bicamada. Entendi. E essas bicamadas tendem a se fechar, formando vesículas, os lipossomos. Isso, porque uma bicamada plana ainda teria as bordas com as caudas expostas à água. Fechar numa esfera elimina essas bordas. É energeticamente mais favorável. Legal. E essa bicamada não é uma estrutura rígida, né? Tem a questão da fluidez. De jeito nenhum, é super dinâmica. Os lipídios individuais se movem muito rápido lateralmente, dentro da sua camada. Trocam de lugar com os vizinhos milhões de vezes por segundo. Imagina uma pista de dança lotada. É um fluido bidimensional. Mas trocar de lado, ir da camada interna para a externa ou vice-versa. Ah, isso é muito, muito raro e lento. É o chamado movimento flip-flop. Pensa bem, a cabeça polar do lipídio teria que atravessar todo o miolo hidrofóbico da membrana. A barreira de energia para isso é gigantesca. Precisa de enzimas específicas, as flipases, para catalisar isso quando necessário. Entendi. E a fluidez geral depende da temperatura e da composição, né? As dos graxos insaturados com as dobras aumentam a fluidez. Exato. Eles atrapalham o empacotamento, então a membrana fica mais fluida e congela numa temperatura mais baixa. E o colesterol, como a gente falou, modula isso. Ok. Mas a membrana não é só lipídio. Tem as proteínas. Elas que fazem o trabalho pesado. Transporte, sinalização, reações. Como elas ficam ali no meio? O material fala das integrais. Sim, as proteínas integrais são aquelas que estão firmemente associadas à membrana, geralmente atravessando-a de um lado ao outro, ou pelo menos mergulhadas nela. Elas se seguram ali por interações hidrofóbicas entre partes da proteína e as caudas dos lipídios. Mas a cadeia da proteína em si é polar, né? Cheia de ligações de hidrogênio. Como ela sobrevive nesse ambiente apolar? Ótima questão. Para atravessar a membrana, a cadeia polipeptídica precisa adotar estruturas secundárias específicas, como a alfa-hélice ou o barril beta, formado por folhas beta. Nessas estruturas, as ligações de hidrogênio do esqueleto da proteína são todas satisfeitas internamente, dentro da hélice ou do barril. Ah, então a proteína resolve o problema internamente. Isso. E a superfície externa dessas estruturas, que fica em contato com os lipídios, é coberta por aminoácidos com cadeias laterais hidrofóbicas. Assim, a proteína consegue conversar quimicamente com o ambiente apolar da membrana. A bacteriorhodopsina, com suas 7 hélices transmembrana, é um exemplo clássico.
As purinas usam barris beta para formar canais. Entendi. Então, por dentro da membrana, a proteína é hidrofóbica, por fora, e as partes que ficam para fora em contato com a água são polares, e elas têm uma orientação fixa, são assimétricas. Fundamental. A orientação é crucial para a função. O domínio da proteína que fica voltado para o citoplasma sempre vai estar para o citoplasma. O que fica para fora, sempre para fora. Essa simetria é estabelecida na hora que a proteína é inserida na membrana e é mantida. O material também cita rapidinho as proteínas ligadas a lipídios e as periféricas, que se associam mais fracamente. Que mergulho, hein? Então, para a gente amarrar o que vimos do capítulo 9, lipídios são muito mais que só gordura. São moléculas super diversas na estrutura. São essenciais para montar as membranas, para guardar energia de forma eficiente e para sinalização celular. E essa natureza anfifílica deles é o que permite a mágica da automontagem das bicamadas. Exato. E essas bicamadas não são só uma barreira passiva. São plataformas fluidas, dinâmicas, onde as proteínas se encaixam de maneiras muito específicas para fazer tudo que a célula precisa. Transportar coisas, receber sinais, catalisar reações. A interação entre lipídios e proteínas é a base da vida celular como a gente conhece. Para a gente pensar um pouco além, o capítulo começou mostrando que mesmo numa mistura simples de lipídios, podem surgir domínios, aquelas ilhas. A membrana da célula é muito mais complexa, com centenas de tipos de lipídios e proteínas. Fica a pergunta, né? Como será que a formação desses microdomínios, talvez uns mais ricos em colesterol, outros em certos esfingolipídios, como isso pode organizar ou regular processos como sinalização ou transporte? É algo para a gente refletir.